livro de Juízes, diz que naqueles dias não havia pastores em Israel, ou seja, rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Queridos, vamos orar nesse momento e aí nos preparando para a leitura e exposição da palavra. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, nesse momento, te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos congregarmos, ó Pai, com toda a liberdade, nesse dia que é o dia do Senhor. Agora, Pai, que a Tua palavra será exposta, Senhor Deus, lida e exposta, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, que possamos sair daqui, Senhor, edificados, consolados, ó Senhor Deus, e que o Teu nome, Pai, e a Tua palavra sejam exaltadas, ó Pai, em nossas vidas. Dá-nos o devido entendimento, capacidade, Senhor Deus, para que possamos expor a Tua palavra, para podermos ouvi-la, Senhor, com toda a liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, os versos de 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia era localizada entre Sardis e Esmirna. E é interessante nós conhecermos, como sempre disse nas últimas vezes que apresentamos algumas cartas do livro de Apocalipse, como é importante a história da cidade no contexto dessa carta. Ela foi fundada com a intenção de ser um centro de difusão da língua e costumes gregos na Lídia e na Frígia. E era uma cidade missionária nesse sentido. A área em torno da cidade era vulcânica, e as cinzas vulcânicas tornavam o solo da cidade mais fértil. Era também conhecida por seus vinhos e bebidas refrigerantes. E por causa dessa situação, geológica, por causa do vulcão que existia ali, a cidade frequentemente era abalada por frequentes terremotos causados por essa atividade vulcânica. Em 17 depois de Cristo, 17 na era cristã, a cidade foi devastada por um terremoto. Os seus habitantes, depois disso, preferiram morar fora dos muros da cidade, em campo aberto. E aí a gente entende essa menção no verso 12, aqui no capítulo 3, quando ele diz assim: ao vencedor falou, e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E é interessante por quê? Porque por causa da situação da cidade, eles eram habitantes da cidade, mas não habitavam na cidade. Eles tinham a necessidade de habitar fora da cidade. A menção aqui, esse finalzinho, fala desse aspecto. Eles iriam morar na cidade do Senhor e jamais iriam sair.
nessa situação a cidade mudou de nome 2 vezes. Uma por causa da gratidão que tiveram a Tibério, Tibério César, que colocaram o nome da cidade de Neocaisareia, um nome latino, significa cidade do novo César, porque ele auxiliou financeiramente a cidade depois do terremoto na sua reconstrução. E também, para honrar o imperador Vespasiano, ela muda de nome outra vez e passa a se chamar Flávia, por causa de Tito Flávio Sabino Vespasiano. Ela tinha um templo ali dedicado a esse imperador. Por isso também a menção aqui no verso 12, ele diz assim: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Aquele nome que eles mudaram foram em homenagem a 2 pessoas que foram importantes ali na vida daquela cidade, mostrando a gratidão deles e a relação que eles tinham com aqueles homens, uma relação de gratidão por aquilo e respeito por aquilo que eles fizeram para aquela cidade. Caracterizando, ou seja, sintetizando as características de Filadélfia, nós poderíamos dizer que ela era uma cidade missionária, porque os crentes ali difundiam o Evangelho, e era uma característica da própria cidade, Ela foi fundada com essa intenção, pelos seus pais, ser um centro de difusão da língua e costume gregos, e os gregos e os romanos tinham essa perspectiva missionária com relação à sua cultura. Então esse comportamento, ele influenciou também a igreja, porque a igreja propiciava isso. Então era uma igreja missionária na difusão do Evangelho. O povo daquela cidade, ela vivia com medo das catástrofes advindas ali da atividade vulcânica, e muitos de seus habitantes, por causa disso, fixaram, como nós vimos, a sua residência fora da cidade. E é interessante porque naquele tempo, morar dentro da cidade era extremamente importante. Por quê? Porque morar dentro da cidade representava segurança. As cidades eram muradas, eram cercadas. A título de curiosidade, as preposições que nós temos no português, que vieram do latim, elas foram, vamos assim, construídas, criadas a partir da ideia de ir a um determinado lugar, ir à cidade, ou seja, aos muros da cidade, ou para dentro da cidade. Há preposições diferentes. Quando alguém dizia, eu vou para a cidade, para os muros, ele usava uma preposição. Quando ia para dentro da cidade, ultrapassava os muros da cidade, ele usava uma outra preposição. Por quê? Para mostrar essa diferença em estar do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de dentro da cidade significava proteção, significava segurança. E ela adota um novo nome, oriundo desse Deus imperial, da divindade atribuída aos Césares, como gratidão, como culto. E o Senhor fala aqui, o Senhor Jesus, que eles iriam receber um nome. E esse nome demonstrava comunhão, demonstrava posse, demonstrava uma atitude de pertencer ao Senhor. A visão geral da igreja de Filadélfia, nós percebemos para a carta que eles vieram a ser modelos de fidelidade a Cristo. E nessa carta, Cristo os louva por sua firmeza. Não há nenhuma palavra de reprovação, como nós vemos, Aquela estrutura das cartas, o destinatário, a menção a Cristo, aí depois o louvor, a repreensão e a chamada ao arrependimento. Você não vê isso aqui. Cristo louva simplesmente aquela igreja. Não há nenhuma palavra de reprovação com relação àquela igreja. E de todas aquelas 7 igrejas, Filadélfia transpôs os séculos. Porque na segunda metade do século XX, 5 congregações cristãs eram ainda florescentes ali naquela região, que hoje se chama Alaceir, ou Alacheir, não sei. É uma localidade na região do Mar Egeu, ali na Turquia. Era uma igreja que permaneceu até os dias de hoje. E aí ele começa essa carta assim:
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como nós já vimos, e é muito claro, essa menção aqui a Cristo, que é apresentada ali no primeiro capítulo, tem a ver, tem relação com a mensagem que vai ser transmitida àquela igreja. Aqui nós temos uma autodescrição de Jesus, e que é uma introdução adequada aos crentes daquela região. Jesus os chama aquela igreja a nutrir igualmente santidade e autenticidade, porque Deus é santo e Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, e espera que o seu povo também assim seja. Percebam aqui, diz o santo, o verdadeiro. Levíticos capítulo 11, verso 45 e capítulo 19, verso 2, vai dizer que o povo do Senhor é santo porque Ele é santo. E que o Senhor exige santidade do seu povo por causa da sua santidade. Nós vamos perceber que no Evangelho, o Senhor Jesus é chamado de o Santo de Deus. Lá em Marcos capítulo 1, verso 24, ele diz assim a palavra de Deus, quando o Senhor está ali descendo de um determinado lugar, e ele se depara com alguns demônios e diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O Senhor Jesus é o Santo de Deus. E Ele exige santidade de nós. E ao se referir aqui como santo e verdadeiro, nós temos aqui uma oposição com relação àqueles que eram falsos e não autênticos, aqueles que se diziam judeus e não eram judeus, os que se declaravam judeus, mas mentiam. E é interessante porque nós vamos perceber que o livro de Apocalipse, muito frequentemente, ele chama os crentes de santos, e os santos. Por quê? Porque eles foram purificados pelo sangue de Cristo, porque eles têm acesso à presença de Deus por causa de Cristo, como se nunca tivessem pecado. Eles são caracterizados pela noiva. E Cristo, o Cordeiro, é o seu noivo. E ele continua nessa sua autodescrição: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. E é interessante perceber que quando ele faz essa menção, apresenta essa imagem, ele está querendo mostrar um símbolo de poder e autoridade, ou seja, Cristo é aquele que tem o mais alto poder e a mais alta autoridade no reino de Deus e no reino dos homens. Lá em Isaías, capítulo 22, verso 22, o profeta fala assim, a respeito de Cristo: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E o Senhor Jesus, quando estava ali com seus discípulos, ele comissionou a igreja dizendo assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E por que ele fez isso? Porque ele tinha autoridade, e porque a igreja anda debaixo dessa autoridade. E após a sua ressurreição, ele comissiona os seus discípulos, a igreja de Cristo, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, dizendo assim, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, façam discípulos. Não haveria barreira nem limite para a igreja. Por quê? Porque eles estavam debaixo da autoridade daquele que venceu a morte e o inferno. Por isso ele é aquele que pode abrir e fechar o reino de Deus para quem ele quiser. Cristo é o soberano absoluto sobre os céus e a terra, pois o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. E é interessante, ao usar essa expressão, porque isso está relacionado diretamente com a oportunidade do Evangelho. Quando ele diz lá no verso 8, nós vamos falar mais adiante: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E essa porta está aberta
porque Deus tem poder e tem autoridade, porque Ele tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém pode fechar, e Ele fecha e ninguém pode abrir. E aí no verso 8 ele começa a louvar aquela igreja. Ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante porque essas mensagens elas são endereçadas ao anjo da igreja. E muitas vezes nós podemos ver personificado aqui a pessoa do pastor da igreja. Mas essa é uma mensagem não somente para ele, mas para toda a igreja. E ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que está posto diante de ti uma porta aberta. A menção da porta aberta faz alusão às obras dos crentes naquela igreja. É interessante porque no Novo Testamento essa expressão significa a oportunidade maravilhosa de pregar o Evangelho, como também a operação da graça, criando ouvidos para ouvir o Evangelho e recebê-lo. Lá em Atos, capítulo 14, verso 27, a palavra de Deus diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, o apóstolo Paulo, falando do seu trabalho, diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Numa outra carta também aos Coríntios, lá na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 12, ele diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Percebam aí quando ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ou seja, o Senhor é aquele que estava abrindo as oportunidades, o Senhor é aquele que estava dando as oportunidades, estava colocando aquela igreja num contexto em que a palavra de Deus seria pregada por eles. E as pessoas ouviriam essa palavra, ela seria proclamada, e o reino de Deus seria pregado. Vidas seriam salvas. Colossenses capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo também usa dessa mesma linguagem: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Era uma oportunidade que estava se abrindo para aquela igreja, e os ouvidos e as escamas dos olhos das pessoas estavam caindo, porque Deus abriu uma porta, porque o poder de Deus estava agindo ali na vida daquela igreja, para que o Evangelho fosse pregado, e vidas ouvissem, e se rendessem ao Evangelho. Era uma igreja missionária. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, e ela aproveitava todas as oportunidades dadas por Deus para pregar o Evangelho. E é interessante isso, porque essa é a vida da igreja. Você trabalha, você tem as suas atividades, as pessoas estão com os ouvidos e os olhos fechados para o Evangelho, mas de vez em quando você percebe uma oportunidade. É Deus quem está dando essa oportunidade para que o Evangelho seja pregado. Era o que acontecia ali com aquela igreja. O Senhor estava dando oportunidades para aquela igreja pregar o Evangelho da graça de Deus e o poder de Deus se manifestar na vida daquelas pessoas que desconheciam e estavam cambaleando, indo para o inferno. A ideia aqui é que Deus criou excelentes oportunidades ali para aqueles irmãos pregarem e difundirem o Evangelho, apesar da oposição dos judeus daquela localidade. E é interessante porque o Senhor tem que abrir a porta, tem que dar oportunidades para tornar possível e eficiente a obra do Evangelho em que nós, como igreja, estamos envolvidos. Mas olha o que é interessante aqui. Ele diz assim:
colocou diante dele uma porta aberta, ninguém vai poder fechar, é oportunidade para as pessoas ouvirem. Elas vão ouvir. O Evangelho vai ser proclamado, porque o Senhor deu condições para isso. Mas olha que interessante, ele diz assim, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Com esta expressão, nós podemos dizer que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, era uma igreja inexpressiva aos olhos dos homens ou daquela sociedade ali em Filadélfia. Se nós pegarmos outras igrejas, nós vamos perceber a própria igreja de Laodiceia e outras, no contexto, eram igrejas maiores, eram igrejas, no caso de Laodiceia, igrejas ricas, igrejas que chamavam a atenção da comunidade. Percebam que essa igreja era uma igreja pequena, fraca e sem influência social naquela cidade. Provavelmente uma igreja de poucas pessoas que enfrentava o escárnio e a acusação dos judeus, principalmente no que diz respeito ao reino de Deus, ao Evangelho. Mas apesar disso, apesar da pouca influência, ou seja, provavelmente naquela igreja não existiam pessoas de nobre nascimento, não existiam pessoas influentes, mas era uma igreja firme, uma igreja que fazia diferença. Nesse contexto aqui, que é um contexto também de oposição, porque ele chama os judeus de sinagoga de Satanás. Os judeus que rejeitaram a Cristo, consideravam os cristãos, os judeus oriundos do judaísmo, como hereges e como a seita, era o nome, seita dos nazarenos. A gente vê essa aversão do povo judeu ao cristianismo, a promessa que foi feita a eles no Velho Testamento. Ele diz assim lá no capítulo 24 de Atos, no verso 5, se referindo a Paulo, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sempre também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aos olhos dos judeus, os cristãos eram insignificantes, eles eram desprezíveis, e aquela igreja ali não era considerada uma ameaça para os judeus, por causa da sua pouca influência social, pouca proeminência, uma igreja pequena. E é interessante a gente perceber como Deus é tremendo. Aqueles que tinham pouca força numérica, pouco prestígio social, eles estavam contando com o poder de Deus para a proclamação do Evangelho. Eles tinham à sua disposição uma porta aberta por Deus naquele lugar, e eles iriam exercer grande influência, apesar da pouca influência social secular e prestígio que eles tinham naquela sociedade. Eles fizeram grande diferença. Percebam o que o texto diz aqui. Entretanto, ou seja, fazendo uma oposição, ele diz assim: eis que tenho posto diante de uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, ou seja, há uma oposição aí, pouca força, mas apesar dessa pouca força, eles guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome. Dois elogios são proferidos aí para injetar ânimo naquela igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles não foram subvertidos pelo comportamento daquela sociedade, como os crentes de Laodiceia e como as outras igrejas aqui da Ásia Menor, que muitas vezes se deixaram influenciar pelo contexto em que viviam, pela sociedade em que estavam inseridos, e são chamados, são advertidos a se arrependerem dos seus pecados. Aqui é diferente com essa igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, apesar das oposições, apesar da pouca influência.
honraram o nome de Cristo e ao mesmo tempo fizeram conhecidos a todos a revelação de Cristo. Eles observavam os preceitos de Deus e seus atos e suas palavras. E os seus opositores se opunham ao nome de Cristo, à mensagem do Evangelho que eles pregavam. E repudiavam aqueles irmãos por causa do seu estilo de vida. Mas eles perseveraram, eles guardaram a palavra do Senhor e diante de toda a oposição, toda a dificuldade, não negaram o nome de Cristo. E aí no verso 9 o Senhor fala aquilo que Ele vai fazer contra aqueles que se levantaram contra a igreja. Ele diz assim: eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E na realidade a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem como se ele estivesse dizendo assim, ó, esses que pensam que são crentes, mas não são. Esses que estão humilhando os servos de Deus, estão pisando sobre eles, estão perseguindo, eles vão ver e vão se prostrar diante desses que eles estão perseguindo. Com o tempo a gente percebe na narrativa bíblica que a hostilidade dos judeus sobre os cristãos começa a crescer, torna-se cada vez mais acirrada. Os judeus se orgulhavam de ser o povo de Deus eleito, com quem o próprio Deus fizera uma aliança com eles, e eles perdem esse direito e tornam-se instrumentos nas mãos de Satanás, porque rejeitam a Cristo, e Satanás os usa para destruir a verdadeira igreja. No meio da semente santa nós sempre vimos isso, sempre houve isso. O perigo sempre saiu também de dentro da igreja, sempre houve no meio do povo de Deus os filhos do maligno que tentam destruir os filhos de Deus, porque são inimigos. E às vezes as maiores perseguições vieram dentro da própria igreja. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vamos perceber que dentro da própria casa de Adão surge a inimizade. Quando lá o Senhor profere a maldição sobre o homem e sobre a mulher por causa do pecado, e assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E na realidade, ele estava apontando para Cristo, mas ele estava mostrando uma realidade, uma situação em que iria se perpetuar até Cristo voltar, ou seja, da própria casa de Adão surge essa inimizade, Caim e Abel. E não é diferente ali, quando a promessa é dada a Abraão. Ismael caçoava de Isaac, zombava dele. Lá em Gênesis capítulo 21, verso 9, diz assim: vendo que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, verso 29, vai falar da oposição, da perseguição que Ismael imprimia contra Isaac. Por quê? Porque Isaac era a semente santa. E é interessante essa promessa de Deus aqui. Eis que vos farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e vão reconhecer que eu te amei. Essa palavra é proferida para Israel depois do seu exílio. Lá em Isaías 49, 23, quando diz assim: reis serão os teus aios, e rainha as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberão que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. A ideia é que Jesus vai honrar os seus fiéis seguidores e evidenciará isso, que Ele os ama. E essas promessas que nós temos aqui, e que essa promessa aqui se refere a isso, aponta para Isaías também,
elas são transferidas, ou seja, elas apontavam para a igreja de hoje, para os seguidores de Cristo, os verdadeiros israelitas. Os que desdenham e oprimem verão que esses homens, os homens de Deus, são amados do Senhor e vão se prostrar diante deles, vão reconhecer, da mesma forma que vão reconhecer aquele que eles transpassaram. Lá em Isaías 60, verso 14, o profeta diz assim: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão entre as plantas dos teus pés, todos os que desdenharam, chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Aqueles que perseguem o povo de Deus, que oprimem o povo de Deus, eles vão reconhecer a sua condição no último dia, porque os filhos de Deus serão exaltados. E por que isso? O verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eles perseveraram, eles obedeceram a palavra de Deus diante das dificuldades daquele momento, e o Senhor iria guardá-los da provação que viria ao mundo, que estava para vir, e o livro de Apocalipse mostra isso. Lá em Mateus capítulo 24, verso 22, quando ele fala ali das últimas coisas, falando ali, em particular, em primeiro momento, ali da queda de Jerusalém no ano 70, ele diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O livro de Apocalipse fala desses tempos em que a igreja será perseguida, Satanás irá oprimir os santos, mas também o julgamento de Deus virá sobre eles, sobre os ímpios. E nessa situação, Deus vai preservar o seu povo na hora da tribulação. Não vai permitir que eles caiam, que eles se percam, nem que sofram acima daquilo que podem suportar, dando o devido livramento, porque é dessa forma que Deus age conosco. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é uma lei, um comportamento, vamos dizer assim, uma regra divina para o seu povo. Deus o preserva e o guarda em meio às tentações. As aflições e adversidades desses momentos vão provar a fé da igreja, a santidade, o caráter da igreja, e eles, por causa disso, vão dar um testemunho vivo de Cristo. Para os cristãos, esses tempos de tentação significa que eles vencerão pelo poder de Deus e serão fortalecidos em sua fé nesses momentos. Isso não significa que alguns deles não vão morrer por causa da perseguição. A morte, nesse período, nesse contexto, será uma imagem, um resultado da vitória dele sobre os inimigos de Deus. Como a morte de Cristo também representou a sua vitória com relação ao pecado e à morte. E é dessa forma que nós vemos o livro de Apocalipse. Abra Apocalipse capítulo 6, verso 11. A morte dessas pessoas na mão desses homens será um brado de vitória sobre eles. Olha o que diz: então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Morrer nesse contexto, ou seja, perder a sua vida nesse contexto, era ganhar o reino de Deus. Paulo disse para Timóteo:
participa dos meus sofrimentos, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. E por que ele estava falando isso? Porque ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Evitar a morte numa situação como essa seria perder essa luta. Porque aquelas pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus disse certa vez para os seus discípulos: aqueles que querem ganhar nesse mundo, eles estão perdendo. Mas aqueles que perdem nesse mundo estão ganhando para a vida eterna. Olha o que Apocalipse capítulo 7, versos de 13 a 16 nos diz. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Lá em Apocalipse capítulo 15, verso 2, diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do seu número, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas nas mãos. Percebam que todo esse contexto do livro de Apocalipse nos mostra que naquela situação, morrer representava a vitória. Porque muitos estavam morrendo por causa do Evangelho. Em um texto Apocalipse diz assim: quanto aos assassinos, aos idólatras. E aí nós olhamos ali assassinos e pensamos que todo aquele que se refere a todo aquele que tira a vida de alguém. E na realidade isso é uma verdade. Mas ali, naquele contexto de Apocalipse, assassinos são aqueles que mataram os servos de Deus por causa do Evangelho. E esses que morreram por causa do Evangelho, aquele contexto de perseguição, onde a igreja estava perdendo a sua vida por amor a Cristo, eles eram chamados por Deus, aqueles que passaram pela grande tribulação e venceram. Para os incrédulos, e a gente vê isso aqui no livro de Apocalipse, em toda a Escritura, Deus vai derramar a sua ira. E é interessante a maneira como ele usa aqui a imagem do cálice sem mistura. E é interessante essa imagem, por quê? Porque o vinho era uma bebida comum deles. Eles bebiam vinho nato como a gente bebe água, né? Mesmo porque aquela região também não tinha água como nós temos. Então essas bebidas, elas tinham várias utilidades, né? Além de ser uma bebida que traz prazer e tal, alimentava e outras coisas mais. E o que eles faziam? A fermentação era diferente da forma como é hoje, não é industrializada. E naquele tempo essa fermentação era até mais forte, muito mais forte do que é hoje. E quando a pessoa tomava esse vinho sem mistura, porque o vinho naquela época era misturado, porque uma pessoa que tomasse um vinho que não fosse misturado, ele ia se embebedar, era algo muito forte. Então eles colocavam um pouco de água, sei lá, e diluíam um pouco aquele teor de fermento, né, que gera-se o álcool, porque era muito forte, e bebiam aquele vinho. E quando a palavra de Deus fala do juízo de Deus sobre os ímpios, ele diz que ele vai derramar a sua ira, como beber uma bebida, ou seja, um vinho, em que não seja misturado. Eles vão receber a ira de Deus completa sobre eles. Essa é a ideia. Deus vai derramar a sua ira. E essas provações e juízos que nós vemos aqui no livro de Apocalipse
virão como castigo merecido por causa da perversidade e do pecado do homem. A ira de Deus será derramada sobre os ímpios e os incrédulos. E essa ira é representada aqui no livro de Apocalipse pelas 7 trombetas, os selos, e assim sucessivamente. E os crentes, eles vão receber uma marca sobre a testa para que essas pragas não atinjam. É lógico que essa é uma alegoria, né? E receber uma marca sobre a testa seria o quê? A testa representa o quê? A mente. Como nós vimos, a marca da besta está nas mãos e na fronte, ou seja, são os pensamentos e as obras do mundo. A marca dos crentes está na sua mente, ou seja, eles foram transformados em sua mente pela graça e pela misericórdia de Deus. E esses que foram transformados, que têm a marca de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus pensamentos, essas pragas não vão atingi-los. Apocalipse capítulo 9, verso 4 diz assim: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Apocalipse capítulo 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevirão úlceras malignas e perniciosas. Percebam aqui, e a ideia, e é interessante porque o palco aqui de Apocalipse é semelhante ao que aconteceu lá no Egito. Por isso que as menções de Apocalipse se voltam muito lá para aquele momento em que o povo de Deus estava na terra prometida, estava aprisionado e sai da terra prometida. Por quê? Porque será a mesma coisa, será muito semelhante. Os juízos de Deus virão e num certo momento todos participarão, receberão esse juízo. Nós vemos isso ali em Êxodo. A igreja inicialmente ali naquele contexto vem o juízo de Deus e afeta todos indistintamente. Mas quando as pragas vão se desenvolvendo, ou seja, vão surgindo, você vai percebendo que cada praga começa a mostrar essa separação entre o povo de Deus e aquele que não era povo de Deus. No ponto que a Escritura fala em Êxodo, que chegou um ponto dessas pragas que se mostrou evidentemente a diferença de quem era povo de Deus e de quem não era povo de Deus. E eles estavam sendo afligidos por Faraó e o juízo vindo sobre eles. E vai ser isso que vai acontecer nos últimos tempos. A igreja sendo afligida pelo mundo e o juízo de Deus caindo sobre os inimigos da igreja. E mesmo estando na terra, nesses dias terríveis, e sofrendo feroz perseguição e martírio nas mãos da besta, a igreja será preservada quando vier a hora da provação sobre o mundo pagão. Como foi lá no Egito, em que se fez clara distinção entre o povo de Deus e os egípcios. E era isso que iria acontecer, que vai acontecer. Na narrativa aqui de Apocalipse, você vê os inimigos de Deus se formando, se unindo e lutando contra a igreja, perseguindo a igreja, matando muitos irmãos, e os juízos de Deus caindo sobre eles. E os juízos de Deus caindo sobre eles. Até chegar um momento em que eles serão completamente destruídos, como foi no Egito. Lembram? O povo de Deus saiu, eles continuaram perseguindo, até o ponto que chegou no mar, e o Senhor mandou abrir o mar vermelho. Eles passam, e os egípcios vão atrás. E aí quando eles chegam na outra margem, as águas se fecham.
dessa mesma forma. Se vocês lerem o livro de Apocalipse, vocês vão ver que um grande exército vai se levantar naquela batalha do Armagedon e vai se preparar. E é lógico que essa toda é uma linguagem figurada. Não sei como isso vai se dar, E eles vão se preparar para a batalha. Como o povo egípcio veio atrás dos judeus e eles olharam, olha, eles estão vindo atrás de nós. E eles fugiram. E num determinado momento são subvertidos. Se você for ver o livro de Apocalipse, você vai ver que vai chegar um momento que o Senhor reúne o seu exército. Por uma palavra, pela palavra que sai da boca dele, ele destrói todos os seus inimigos. Aquela mesma palavra que gerou todo o universo é aquela que vai destruir os inimigos de Deus e os inimigos da igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E o mundo inteiro aqui se refere aos incrédulos e descrentes, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí ele termina dizendo assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus veio para confrontar seu povo, vingar seus inimigos. Aqui ele diz que eles vão possuir uma coroa e que eles deveriam continuar firmes no Evangelho até o fim. E assim tornariam-se vencedores. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 13, falando da guerra, da batalha espiritual, ele diz ao final dessa batalha, ao final dessa guerra, ele diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. E era isso que o Senhor Jesus estava falando naquela igreja: preservem-se, perseverem, preservem-se do mundo, continuem firmes, conservem aquilo que vocês têm, porque a coroa da vitória lhes é garantida. E ele diz assim: ao vencedor, aquela igreja, aqueles irmãos que juntamente com outros irmãos estavam perseverando em meio a todas as dificuldades, ele diz assim: falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. E aqui nós temos as promessas de Deus. E a ideia de coluna é que eles estarão permanentemente na presença de Deus. É isso que significa uma coluna, é algo permanente. Eles não terão mais a necessidade de ficar fora da cidade celestial por causa dos seus terremotos. É exemplo do que eles viveram ali, na sua realidade. Eles vão morar permanentemente com o Senhor, estarão seguros nas mãos do Senhor. Já estão, mas de uma forma completa. Jamais sairão da presença de Deus e gozarão de toda a segurança dessa presença divina. E aí ele diz que vai gravar também sobre eles o nome do seu Deus. As promessas da certeza da vida eterna para aqueles que permanecem, que perseveram, para aqueles que foram escolhidos por Deus. Ao vencedor será dado a segurança de que ele pertence a Deus e essa nova cidade e a Cristo. É isso que significa gravar esse nome, participando de todas as bênçãos provindas dele. E esses nomes servem como passaporte de ingresso à presença de Deus, como sinal da cidadania de Jerusalém, daquela que desce do céu. Nós podemos não saber qual é esse nome, mas com certeza ele está relacionado à consumação da obra redentiva de Deus na vida do seu povo. Agora eles seriam conhecidos eternamente
por esse nome. O nome que fazia ligação entre eles e o seu Deus. É interessante nós percebermos o que o Senhor Jesus pretende mostrar aqui à sua igreja. É interessante também percebermos que ele fala de todas as dificuldades e todos os problemas que vão advir de um compromisso com o Senhor, num momento como esse, num momento derradeiro, num momento final. E dessa forma ele está preparando o povo de Deus para essas dificuldades, crendo na firmeza que eles têm, não por eles, mas daquele que os vocacionaram, que os vocacionou. A certeza de que eles estão debaixo das asas das mãos do Senhor. E que Ele vai guardar a sua igreja, vai proteger a sua igreja até o final. É interessante perceber isso. E como a narrativa de Apocalipse chega ao seu ápice. E quando nós olhamos de uma forma muito superficial, nós vemos todos os sofrimentos e pensamos que é só isso. Todos os sofrimentos que a igreja passa por causa do Evangelho. E a palavra de Deus chama esses de vencedores. E nos chama a perseverar até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não temos vivido, pelo menos aqui no nosso país, uma situação semelhante, descrita aqui em Apocalipse. Em algumas localidades nós temos recebido notícia de irmãos nossos que têm morrido por causa do Evangelho. E uma coisa que eu sempre digo, e que o Senhor Jesus, na sua palavra, deixa muito claro para aqueles seus seguidores. Diferente do que temos visto hoje com relação a algumas pregações mundo afora aí, a respeito do Evangelho, de prosperidade, de tranquilidade. E por mais que possamos e vivamos isso de certa forma, a igreja vive isso de certa forma, não é isso que está reservado para nós nesse mundo como igreja de Cristo. E é interessante que o Senhor Jesus mostra isso todo o tempo na sua igreja. É uma coisa que eu falo para muitos irmãos: a vida cristã não é fácil. Usando a linguagem de Mateus, a vida cristã não é para os covardes. Não é para os tímidos, melhor dizendo. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é uma vida de dificuldade. E cada dia isso piora. Certa vez o Senhor Jesus, João capítulo 6, estava pregando. E as pessoas ouviram o seu discurso e disseram assim: esse discurso é duro demais para nós ouvirmos. E foram embora. O Senhor Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: vocês querem ir também? Pedro, mais afoito, disse: não, Senhor. Nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus, que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Muitas vezes nós estamos procurando essa vida eterna aqui nesse mundo, um mundo onde habita o pecado, onde nós temos uma natureza caída, e essa natureza caída fala constantemente a nós. E o Evangelho fala em mortificar essas coisas, ele fala em luta contra o pecado. A vida cristã não é estimulante nesse sentido, porque é uma vida de dificuldade. E o Senhor sempre prova e chama os seus discípulos: vocês querem continuar? As raposas têm os seus lugares de descanso, mas o Filho de Deus não tem, e a igreja não vai ter.
Por mais que na história da humanidade, ou seja, na história da redenção, melhor dizendo, você tenha momentos de altos e baixos, momento em que a igreja respira, momento em que a igreja é perseguida ferozmente, e aí o Senhor dá aquela respirada, e a igreja é perseguida ferozmente, mas isso vai acabar. Mas enquanto estivermos nesse mundo, a vida cristã é um empreendimento não para fracos, não para débeis, mas aqueles que se dispõem a morrer para esse mundo e a viver para Cristo. É para poucos. É uma porta pequena, apertada. Essa é a porta que conduz ao reino dos céus. É essa herança que o Senhor nos deixou nesse mundo. Porque Ele palmilhou esse mesmo caminho para que nós, hoje, ao seguirmos os seus passos, tenhamos a certeza de que seremos recebidos por Ele no reino eterno. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos